Muito pelo contrário, ela se torna ainda vigorosa, ela se torna ainda presente e latente ainda. Então, a prece é algo muito interessante de ser entendido e compreendido, e nós estamos compreendendo. Até a ciência, hoje em dia, cada vez avançando com equipamentos eletrônicos, vai trazendo essa energia, essa vibração. As pesquisas científicas que estão acontecendo nas universidades sobre a oração, sobre a prece, principalmente sobre os bons pensamentos, vem causando um impacto interessante na ciência e comprovando realmente que o nosso pensamento é uma energia, e uma energia que transpõe as paredes, transpõe as barreiras desse mundo material, que chegam a outras dimensões, a outros lugares e que realmente causam um efeito. Causam um efeito benéfico àquele que estamos direcionando na prece, que pode ser a prece para uma pessoa, mas pode ser a prece também pela natureza, por um ser, porque é uma energia. É uma energia que está ali, que temos e que devemos cada vez mais trabalhar e agir. Porque à medida que vamos trabalhando essa energia, mais ela vai tornando uma energia forte, vigorosa e cada vez mais gerando ações que venham a favorecer o próximo, mas principalmente favorecer a nós mesmos, porque estamos transformando energia, mas também estamos sabendo controlar, que muitas vezes nós não sabemos controlar essa energia. Muitas vezes queremos nos desligar de um pensamento, de uma ideia, ou de alguma coisa que está passando na televisão, e não consigo, vem aquela imagem. E principalmente, sempre aquela imagem desastrosa, sempre aquela imagem trágica. Aquela imagem boa, bonita, uma cena de um filme legal, dificilmente ela fica. Rapidinho a gente vê, por quê? A gente está muito ligado nas situações trágicas. E devemos mudar isso, inverter isso. Porque se nós queremos um mundo melhor, queremos estar em um lugar melhor, queremos ser felizes realmente e estar em contato com pessoas felizes, é a partir da nossa energia, da nossa transformação que vai ocorrer isso. Não esperemos que todas as estradas fiquem com seus buracos tapados, tudo direitinho, mas devemos sim estar calçados, estar aparelhados para percorrer as estradas. Fazer a nossa parte, fazer o nosso caminho. Uma boa noite a todos. Vamos dar sequência à reunião. Boa noite, meus queridos. E é fascinante, né, como o Osh estava falando dessa coisa da gente ser ligado. E particularmente, às vezes a gente, né, vai fazer assim, meio a meio, a gente divide aqui alguma sexta-feira do mês. E essa semana aconteceu, por causa, né, de estar muito gripada, eu não vim na quarta-feira. Então eu não comentei com o Osh, eu não vi com ele o que ele ia falar, a respeito do que ele ia falar. E ele falou sobre a prece, e eu hoje à tarde pedindo, né, a inspiração dos bons amigos, o que eu vou falar? Não sei, o Austin vai chegar lá, eu tenho que estar preparada para falar. E eu estava pensando nisso, até porque diante de tudo que a gente está vivendo, né, aí com esse massacre, aí com essa situação que aconteceu com essas crianças, e que é muito realmente difícil, a gente entende que há toda uma explicação para isso. Né, aquele jovem lá ter cometido aquilo, aquelas crianças que estavam lá naquele momento, naquela escola, nada disso é por acaso. Nós sabemos que há todo um planejamento, há toda uma razão para aquilo ali ter acontecido. Mas mesmo assim dói, nos choca a violência, ainda mais com crianças, adolescentes. Então a gente olha aquilo tudo ali, como o Washington disse. Isso aí é só um exemplo que acabou de acontecer. A gente tem todo dia no noticiário, a gente é bombardeado realmente com notícias que são penosas, que são desagradáveis. E a gente precisa estar muito atento a isso, porque a gente se envolve emocionalmente com isso. A gente se envolve naquelas vibrações, naquelas dores, naqueles sofrimentos, porque nós somos humanos também. É claro que a gente tem compaixão por tudo aquilo, por a dor daqueles pais lá. E sabemos que isso é muito doloroso, mas nós precisamos entender a importância da prece. E eu estava pensando sobre isso, porque amanhã até a gente no programa vai abordar
vai falar sobre isso amanhã no programa, né? Terceira revelação, que eu apresento com o José Manuel. E ele falou, Valéria, dá uma estudada lá nas questões que fala sobre a morte, a perturbação espírita, o que acontece com o espírito depois da morte. E eu pensando nisso, falei, realmente, eu vou falar sobre isso, mas eu vou enfocar a importância da gente fazer a prece, da gente orar por esses irmãos. E veio o Washington falar exatamente sobre a prece. Então a gente vê que tudo está ligado, que nós estamos ligados. Como diz Valzali, né, Washington? A gente se encontra à noite aí para estar junto aí. E isso acontece de forma muito boa aqui no Centro Espírita Friburguense, onde a gente estuda sempre baseado na codificação. E isso sempre acontece com os palestrantes que estão sempre em conjunto. As pessoas pensam que às vezes a gente até escolhe os mesmos temas para falar, mas não. É porque nós temos esse compromisso com a doutrina espírita, então a gente está sempre interligado nos assuntos e um assunto sempre tem a ver com o outro. E como ele disse, é muito importante são muito importantes os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos são energia, como disse o Washington, são vibrações. E nesses casos aí em que a gente está comovido, em que a gente fica aterrorizado vendo tudo isso, crianças lá num lugar que é seguro, estudando, de repente, sem esperar, entra uma pessoa. É muito importante a prece por esses queridos que se foram, porque a gente sabe que são ali adolescentes, estão num corpo de criança, mas são espíritos com comprometimentos e que tinham que passar por aquele tipo de prova que eles passaram. Aquele rapaz também que cometeu lá toda aquela atrocidade, que depois cometeu o suicídio, ele também tem que ser objeto, ele também tem que ser o alvo aí das nossas preces. Porque não foi à toa, ele não levantou um dia e falou, vou lá, não. Ele planejou tudo aquilo. Mas para aquele jovem que já era um espírito comprometido, já era um espírito doente, e teve todo um contexto que o cercava, que o levou, provavelmente pode ter sofrido algum tipo de discriminação naquela própria escola. Por que ele escolheu aquela escola? Ele era um ex-aluno daquela escola. Por que lá? Né? E até no jornal eles estavam falando a respeito que um amigo dele, há pouco tempo antes, viu ele durante uma madrugada sentado na calçada olhando para aquela escola. Ele estava ali, tudo girando em torno, as vibrações dele não eram boas. E é claro que também as vibrações dos espíritos desencarnados que estavam com ele também não eram boas. Ele não estava ali, com certeza, ouvindo a inspiração do seu anjo da guarda. Ele estava ouvindo inspirações e sugestões de espíritos inferiores que estavam incentivando ele a cometer aquilo ali. Mas ele também merece a nossa prece. É isso que nós temos que fazer. Porque a gente ora, sim, por aqueles que se foram, a gente ora, né? A gente tem que fazer prece pela família, uma dor muito grande. Por esses espíritos aí que passaram, como a gente vai ver aqui, por mortes trágicas que não esperavam. Estavam em pleno vigor aí da sua vida, né? A vida orgânica ali do corpo, em plena atividade também intelectual, e que de repente perderam a vida. Eles precisam muito da nossa prece e precisam das nossas vibrações positivas, porque vibrações negativas, imaginemos a situação desse irmão que cometeu isso, cometeu esse assassinato, matou todas essas crianças de forma bruta, de forma violenta, depois comete o suicídio. Ele não precisa ficar sendo chamado de monstro, disso, daquilo. Ele precisa da nossa caridade, sim. Ele precisa de preces. Ele precisa ser envolvido e ajudado no plano espiritual, como aqueles também que perderam sua vida, como aquelas crianças que ficaram lá, que presenciaram isso. Vamos nos colocar um minuto, né, no lugar dessas crianças. Que trauma! Essas crianças presenciando os seus coleguinhas sendo mortos, passando por todo aquele horror. Então precisamos orar por eles, por todos eles, pela família, pelas essas crianças que foram e por esse irmão que foi o instrumento disso tudo, desse desastre. É nesse momento que nós precisamos entender o valor da prece. Isso é ser caridoso. Isso é ser espírita. É claro que a gente fica comovido, que a gente se choca, mas é preciso agir diferente. É preciso pensar, e a gente sabe que a vida continua
a vida para aqueles espíritos continua. E olha a importância, como a gente vai ver aqui, ó. Eu vou escolher algumas questões para a gente estudar aqui hoje, mas vale a pena quem tem o Livro dos Espíritos aí estudar no capítulo 3º, que fala do mundo espírita ou dos espíritos, a partir da questão 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Né? Vai tratar aqui da morte. Não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Nesse momento, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar ao fim do seu exílio. Aí tem um comentário de Kardec. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. A 155A. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha bem marcada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. E aí vem um comentário de Kardec. Ó. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse envoltório, que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses ou anos, o que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que está sempre na razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega, é quase instantânea. Essas observações provam ainda que a afinidade persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo, é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Esse caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios. Então a gente vai vendo aqui que esse processo da morte, esse processo que ocorre da morte, da perda do corpo material, que a morte nada mais é do que isso. Nós perdemos esse envoltório material grosseiro, mas nós vamos continuar como espíritos com o nosso perispírito. Mas esse desprendimento do espírito da matéria, ele depende de cada um. Isso é individual. Para espíritos, para muitas pessoas que já vão trabalhando esse entendimento, e essa é uma grande contribuição que a doutrina espírita nos traz. Fazer com que a gente entenda que a nossa vida continua, que a vida verdadeira é a do espírito. Isso é importante porque nos ajuda a entender, vai nos ajudando a nos desapegar da matéria. Porque não é só porque a gente é espírita, porque a gente sabe dessas questões, a gente sabe que a vida continua e que no momento da morte vai ser fácil. A gente morreu, vai ter a lucidez e morri, deixei o corpo sair. Não, não é assim. Nós somos espíritas, temos esse entendimento. Mas temos que trabalhar esse desapego à matéria. Quanto mais o espírito, quanto mais nós somos apegados à matéria, apegados às coisas do mundo,
pior para nós é esse momento da morte, em que nós temos que deixar isso. Mas quando a gente começa a entender que a gente não é daqui, que o espírito sobrevive a essa morte desse envoltório corporal, a gente tem uma outra visão. E é nesse momento que é muito importante a prece por esses irmãos. Porque esses jovens que passaram por isso ainda foram ceifados da vida abruptamente. É diferente de uma morte natural que acontece pela doença, pela velhice, né, que o espírito pouco a pouco vai deixando a matéria. Nesse caso, não. Eles foram realmente ali tirados, a vida ninguém esperava. Então é nesse momento que a prece tem muita eficácia desses queridos, em favor daquele irmão nosso também lá que cometeu o suicídio, que está ali naquela perturbação. E vamos aí pensar na situação desse espírito quando chegar no plano espiritual. Quando ele passar por essa perturbação da morte e que ele se deparar conscientemente com o que ele fez, quanta dor ele causou àqueles espíritos, quanta dor ele causou àquelas famílias. Então é necessário a prece. E é nesse momento agora que a gente está passando aí, que acabou de acontecer, né? Aconteceu ontem, que as preces são mais necessárias para esses espíritos, que a gente deve pedir pelos anjos da guarda desses irmãos, para que os acolham nesse momento de dificuldade, que deem forças às pessoas que ficaram, a esses outros alunos que sobreviveram. Então a gente vai vendo aqui a importância. E esse desprendimento, ele depende, né, de cada espírito, cada um acontece, mesmo em mortes coletivas, como a gente também tem visto aí esse ano, a gente já presenciou aqui, né, pertinho na nossa cidade, presenciamos aí no Japão com 20 mil, né, pessoas mortas. Mesmo nesses desencarnes coletivos acontece isso, a situação de cada espírito é diferente. A morte foi de forma coletiva, só que a situação do espírito ela é individual, ela depende de cada um. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se fizesses o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso porque não receia nenhum olhar perquiridor.